Prezados alunos e prezadas alunas, no vídeo de hoje estaremos comentando sobre um fenômeno fisiológico chamado de limiar de leucina, ou leucine threshold. Nesse processo fisiológico que nós vamos comentar, ele é um processo que vem ganhando tração nos últimos anos na fisiologia e na nutrição esportiva, que é um processo que regula a síntese de proteína muscular, especificamente abordada no momento pós-exercício ou no período de refeição pós-exercício. Então, para a gente entender um pouquinho melhor os aspectos envolvidos em como isso realiza o processo, eu vou ter que passar um pouco desse gráfico representado do limiar para a gente entender o processo por si só de captação de aminoácidos e o que ele faz com o nosso corpo após uma sessão de exercício. Então, aqui nesse slide nós temos aqui uma representação de como pode ser observado aqui, vocês podem observar na parte de cima a bicamada de membrana plasmática fosfolipídio de uma fibra muscular, ou seja, de uma célula muscular. Nesta célula muscular, ou na fibra muscular, vou chamar de fibra muscular porque é o termo correto de se abordar. Quando nós temos aminoácidos disponíveis no meio extracelular, portanto, onde a circulação sanguínea ou a circulação do leito muscular permeia com todos os nutrientes, esses aminoácidos vão ser captados por meio de transportadores específicos de aminoácidos, porque aminoácidos são compostos carregados com carga elétrica e eles não podem passar tranquilamente pela camada fosfolipídica. Eles precisam de um facilitador, ou de um poro, ou de algum transportador à base de proteína com alguns resíduos carregados eletricamente para poder permitir que a passagem dele seja eficiente. Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu realizei uma sessão de exercício de força, eu fiz um treinamento de perna, e depois nessas horas que nós vimos nos outros vídeos de janela anabólica, o meu músculo treinado, vamos supor, perna, abdômen, braço, que eu treinei nesse dia, ele vai se encontrar numa janela anabólica, ou seja, ele vai estar como uma verdadeira esponja, abre aspas, né, de que ele vai conseguir captar esses aminoácidos da melhor forma para induzir a síntese de proteína muscular. Então, o que eu vou explicar aqui para vocês, ele representa todos os aminoácidos essenciais e não essenciais, mas nós vamos chamar atenção para um específico, que obviamente é a própria leucina, né? Então, no momento pós-exercício, esses aminoácidos, se eu consumir eles numa refeição, ou suplementei, ou injetei, enfim, qualquer forma que eles estão disponíveis, ou biodisponíveis na região do músculo, treinado, eles vão ser captados por meio de transportadores de aminoácidos. São aqueles SLCs, ou os transportadores específicos de aminoácidos. Antigamente se achava que o aminoácido era captado e ele não tinha muita resposta de sinalização específica sobre essa via de síntese de proteína muscular. Curiosamente, esses aminoácidos, especialmente os aminoácidos essenciais, aqueles que o nosso corpo não produz e nós precisamos obtê-los por meio da alimentação, eles fosforilam uma série de segundos mensageiros e proteínas no domínio intracelular aqui, que vão levando uma cascata de reações que essa mensagem, vamos imaginar como um verdadeiro revezamento, uma corrida de revezamento. A mensagem que eu quero levar até a minha célula, no caso, o núcleo da minha célula, é o bastão do revezamento. E eu tenho vários colegas que vão estar passando essa mensagem no domínio extracelular para o domínio intracelular. Então, o aminoácido chega na célula, é captado para o domínio intracelular e lá ele passa o bastão, que é representado aqui como essa fosforilação, o pezinho, né, que vem do fosfato inorgânico. Esse pezinho representa que quando nós fosforilamos uma proteína, por exemplo, que cada uma dessas bolinhas coloridas ou quadrantes coloridos representam um complexo proteico ou representam aí um conjunto de proteínas que tem uma função biológica específica. Então, essa proteína vai receber um grupamento pezinho, que eu vou chamar agora de fosforilar, e muitas dessas proteínas estimulam a síntese. No entanto, outras acabam estimulando a inibição dessa síntese, né? Ou a inibição da degradação. A grande moral da história é que nesse revezamento eu vou passando a mensagem de proteína a proteína, essa proteína se ramifica em outras proteínas, que o resultado final vai ser passar a minha mensagem, né, o meu revezamento, o meu bastão, que é produzir mais actina e mais miosina, que são as nossas proteínas contráteis.
O núcleo do nossa célula, né, ela possui todas as informações para transformar essa mensagem em proteínas. Então, como vocês bem lembram, o sentido da vida ele é gerenciado por meio de DNA, RNA e proteínas ou peptídeos, né? Então, a mensagem que a gente vai receber desses aminoácidos vai permear por toda a célula até chegar no núcleo, e que no núcleo, recebendo esse estímulo, vai induzir a transcrição de uma determinada sequência do gene de DNA da actina e da miosina em RNA mensageiro dessas proteínas, né? Então, esse RNA mensageiro vai chegar até o ribossomo, que é a nossa fábrica de proteínas, né, dentro da célula, que nessa fábrica de proteínas ele vai acabar ligando códon, anticódon lá, né, podendo fazer a tradução dessa mensagem que está criptografada, ou ela não está visível no momento, ou seja, ele vai traduzir essa mensagem do nosso genoma até as proteínas contráteis que nós queremos que sejam produzidas. Então vamos comigo entender de novo. Esse é um processo difícil de entender. Ele é naturalmente a fisiologia celular. Então, no momento quando eu termino o treinamento físico, meu músculo está apto a receber esses aminoácidos, os aminoácidos são captados por meio de transportadores já disponíveis na membrana celular, especificamente de peptídeos, aminoácidos ou dipeptídeos, e que esses aminoácidos são transportados para o meio intracelular. O simples fato deles já estarem no meio intracelular, esses aminoácidos acabam gerando uma mudança nessa conformação de algum grupamento fosfato, no caso, vão acabar incorporando um grupamento fosfato em proteínas que têm uma função biológica nessa célula. Ou seja, esse processo chamado então de fosforilação permite que a minha mensagem navegue ao meu domínio intracelular, estimulando síntese, reduzindo degradação. Imaginem como um grande balanço, onde eu tenho para um lado perda e outro lado ganho, eu vou estar aparecendo muito mais ganho da minha mensagem, ou seja, quem vai ganhar nessa grande jornada de mensagem fosforiladora, se eu posso dizer assim, é de fato a síntese de proteína muscular. Então esse processo é bem importante ver que o fosfato tem uma função de sinalização ou de biosinalização celular e que isso faz com que o meu núcleo receba o meu bastãozinho do revezamento, que a mensagem produza mais proteínas contráteis, né? Mais actina e mais miosina. O processo, quando ele chega ao núcleo, não é completo. O núcleo vai receber essa mensagem, mas lá as proteínas não são produzidas. Ele precisa dar seguimento para o processo natural da vida, né? O processo natural da vida é produzir uma sequência de genes do nosso genoma, na forma de ácido desoxirribonucleico, DNA, e transcrevê-lo numa fita que ele pode ser lida pelos nossos ribossomos, que é um RNA, ou um ácido ribonucleico. Esse RNA mensageiro, que vai ter uma função específica sobre actina e miosina, vai dizer actina e miosina, ele vai sair do meu núcleo, depois do processo de transcrição, e vai navegar até o meu ribossomo, que já não está mais no núcleo, está perto do núcleo, mas não faz parte do núcleo. Este RNA mensageiro vai ser incorporado, ler códon com anticódon, e podendo literalmente, assim como uma avó ou qualquer outra pessoa vai colocando tricô, né? Eu vou tecendo um suéter, um cachecol. A cada nó que eu faço é um aminoácido que eu vou incorporando na minha cadeia. E esta cadeia de proteínas possui 16 mil, 80 mil aminoácidos, 1 milhão de aminoácidos, e por aí vai, né? São cadeias de aminoácidos gigantes e que eles são tecidos quase que no tricô. E esse tricô são centenas de milhares de ribossomos que fazem o processo até a minha proteína, actina e miosina, serem efetivamente sintetizadas. Então, esse processo passa do DNA, que recebeu já a minha mensagem de toda a célula, passou para o ribossomo, que traduziu essa mensagem depois em proteínas contráteis, no caso, actina e miosina. Esse processo ele é regulado especialmente por uma concentração adequada de aminoácidos essenciais e não essenciais, mas especialmente os essenciais têm uma resposta necessária para que isso ocorra. E, curiosamente, alguns aminoácidos, quando já estão dentro do domínio celular, eles fazem ainda um outro exemplo, que eles inibem o processo de degradação de proteínas dentro da célula, proteínas que podem eventualmente fazer parte do nossa distribuição. Que aminoácido seria capaz de induzir mais ganho e mais sinalização dentro da célula?
a própria leucina. A leucina é um aminoácido essencial, um aminoácido de cadeia ramificada, que ele tem um processo muito importante nessa síntese de proteína muscular. Então, é super importante observar que ele induz todo esse ganho, né? Ele participa do processo de indução de síntese via captação e que também ele participa dentro de lisossomos. Ele faz toda uma inter-relação que o lisossomo, que vem do grego lisi, vem de quebra, né? E o lisossomo tem uma função de quebrar, ou enfim, de degradar proteínas ou compostos que não serão mais úteis dentro da célula. Imagina se esse produto, por exemplo, é actinimiosina, que eu posso acabar quebrando. Então, o meu aminoácido, né, a leucina, vai induzir um processo também de mais síntese, de mais estimulação de tradução de proteínas contráteis. Então, isso tudo é muito importante porque tudo acontece em várias horas, né? Ele não acontece instantaneamente, mas ele é um processo que permeia, acontece e permite que aconteça por várias horas, isso que nós conhecemos como janela anabólica. Então, quando a gente fala de janela anabólica, permite para que esse processo aconteça. Então, se eu tenho, por exemplo, uma refeição riquíssima em aminoácidos, mas não realizei exercício, esta via vai acontecer num grau parcial, ele não vai chegar ao máximo da resposta. Por quê? Porque eu não criei a necessidade de supercompensação, a necessidade de que eu preciso reconstruir mais proteínas contráteis. Quem cria essa demanda é o treinamento físico e as lesões sarcoméricas ou as microlesões musculares. Então, a lesão do músculo tem uma função importante, não para machucar a pessoa, sentir dor, mas para que ela faça esse estímulo acontecer de forma fluida e que eu consiga ter ganhos adaptativos celulares. Chegando para o limiar de leucina, a gente vai entender melhor o que acontece. O limiar de leucina ele é medido pela concentração intracelular de leucina, ou seja, aquele aminoácido que passou da minha absorção, foi para o sangue, foi absorvido até o meu músculo, então está dentro do músculo, né? E esta leucina, quanto mais captada ela for, né, mais dentro, né, mais interno da minha célula, minha fibra muscular, mais resposta ela vai induzir do nosso MPS, que pode ser observado aqui, que está em inglês, que é Muscle Protein Synthesis, né, que é síntese de proteína muscular. Nós temos 3 proteínas que têm uma resposta de aumento da síntese de proteína muscular, conforme nós podemos observar neste gráfico aqui à direita, né? A proteína 1, em azul, ela é representada pelo whey protein, que hoje em vários estudos de fisiologia do exercício e nutrição esportiva, usam ele como controle positivo. Ou seja, se eu quero testar uma proteína, por exemplo, do saquê, proteínas, sei lá, de grão de bico isolada, eu vou ter que testar alguma proteína que induza essa resposta, o que eu chamo de controle positivo. E esse controle positivo será, no caso, né, o nosso whey protein, que em doses pequenas eu já consigo atingir esse limiar de leucina. Então, as outras proteínas, na mesma porção, 25 gramas de proteína pós-exercício, né, o whey protein já induz uma resposta, vejam aqui na curva azul no gráfico à esquerda, que ultrapassa o limite do limiar de leucina. Ou seja, é quase como uma lei do tudo ou nada. Quando eu passo do máximo deste valor de limiar de leucina, eu posso esperar que essa refeição que eu consumir induzirá uma resposta de síntese de proteína muscular virtualmente máxima. Eu não vou ter ganhos a mais se eu induzir mais concentrações de aminoácidos essenciais e leucina. Existe um limite para o meu corpo consiga fazer todo aquele processo de biosinalização e também de tradução de proteínas. Eu tenho um limite, inclusive, de condensação do nosso genoma, que ele acontece pela acetilação e metilação de DNA. Então, existem outros fatores que envolvem, além do consumo de proteínas, que fazem com que a gente traduza mais ou menos proteínas, qualquer que seja. E no caso da proteína contrátil muscular, não é diferente. Nós temos um limite de taxa de oferta, né? A proteína 2, na mesma concentração, é a proteína de soja. A proteína de soja, ela consegue induzir uma resposta muito interessante de síntese de proteína muscular. Ela não é igual à proteína, por exemplo, do soro do leite, o whey protein, mas ela chega a respostas que nós chamamos submáximas. Ela induz uma síntese de proteína muscular muito interessante, mas ela não chega a ser igual na mesma concentração, na mesma amplitude, né? Usar 25 gramas de farelo de proteína isolada de soja não é a mesma coisa do que proteína isolada do soro do leite. Por quê? Porque a concentração da soja de aminoácidos essenciais, especialmente a leucina, é muito menor do que a do whey protein. Ela é menor, digamos assim, né?
E aqui ao lado nós podemos observar na proteína 3 aqui, né? Nós temos a proteína de ervilha, né? Que é uma proteína que ela tem uma menor concentração ainda de aminoácidos essenciais e contando também a própria leucina, o qual reduz, né, ou não induz um acréscimo da concentração intracelular de leucina tão expressiva quanto a da ervilha e muito menos em relação ao whey protein, que é o nosso padrão, diria assim, ouro ou platina, se é que eu posso dizer isso, né? Então, essa proteína de ervilha, ela induz respostas mínimas de síntese de proteína muscular após o consumo. Ela induz porque ela tem cargas, concentrações de aminoácidos essenciais, mas não chega a ser aquela Brastemp, como se diz, não é a melhor opção de todas. No entanto, sou vegetariano ou sou vegano. O que acontece se eu não consigo consumir ou eu não consumo alimentos ou suplementos que sejam de origem animal? Significa que eu sempre vou ter síntese de proteína muscular submáxima, né? Eu não vou nunca chegar no meu máximo? Não, na verdade, se faz um ajuste de farelo, né? Enquanto eu usaria, no caso do whey protein, eu usaria 25 gramas de porção para induzir uma resposta anabólica máxima, para a soja eu vou estar visando mais ou menos em torno de 40, 50 gramas de farelo, dependendo do teor do suplemento que eu vou estar utilizando, ou misturar com outras preparações que contenham aí mais proteína para dar maior valor biológico e também carga de proteína para minha refeição pós-treino. O mesmo vale para outras proteínas de cacau, proteínas também isoladas de arroz, que tem uma concentração ainda menor, mas não anula a possibilidade de um vegetariano ou um vegano poder readaptar a suplementação sem mudar o estilo da sua alimentação, as escolhas alimentares, né? Então vamos para a parte boa. Qual é a porção, qual é o fornecimento ideal? Hoje nós sabemos, né, que a faixa ideal para começar a induzir essa resposta de limiar de leucina, o mínimo já começa a ser observado se a minha porção de suplemento, alimento, refeição, ou seja, tudo isso misturado, contenha 700 miligramas, pelo menos, ou 0,7 gramas de leucina na porção. Isso só de leucina. Então, isso é menos de 1 grama para fornecer essa resposta, né? Qual é o máximo desse máximo de resposta? 3.000 miligramas de leucina por proteína da refeição, né? Ou seja, eu consigo adaptar isso facilmente com diferentes alimentos, eu consigo atingir esse requerimento com um pedaço de frango, eu consigo atingir com quase 5 ovos, né, com gema e clara misturadas, um pote grande de iogurte, né, de 200, 300 gramas grego, por exemplo, eu consigo utilizar com meio pão integral, um pouco mais de meio pão. Então, a leucina não está somente presente no suplemento de proteína, ele está presente nos alimentos. Mas é muito mais fácil nós calcularmos esse limiar de leucina, esse requerimento, quando o suplemento, se é o que eu vou utilizar no pós-treino, fornece essas informações do aminograma. Então, eu sempre digo, proteína que presta no mercado é somente aquela que o nutricionista sabe o que tem dentro, não é verdade? Se eu tenho uma proteína que não me fornece aminograma, não tem a tabelinha com os aminoácidos por porção, como é que eu, como nutricionista, vou saber o quanto estou ofertando para o meu paciente, para o meu atleta? Difícil, né? Então, é importante o profissional ter solidez, ser robusto nas decisões e olhar para um produto. Se o produto que tu vais optar, se o teu atleta, participante, enfim, cliente vai estar usando esse tipo de abordagem de suplemento de proteína, tu deves saber quanto de aminoácido tem. Se não tem no suplemento, use outro produto. Minha sugestão é essa. Cada vez mais nós vemos níveis, não digo de adulteração, mas de não conformidades conforme as leis, né, de regulamentação da Anvisa, e isso pode ser uma dor de cabeça, porque o produto não é barato cada vez mais, né? Então, se eu for utilizar uma refeição, eu posso fazer uma mistura, por exemplo, de combinações de alimentos com suplementos ou alimentos que contenham essa recomendação. Vou dar um exemplo prático. Se eu quiser utilizar, por exemplo, whey protein concentrado, e o meu whey protein concentrado apresenta ali 850 miligramas de leucina na porção. Eu estou numa situação que eu quero economizar essa proteína, porque ela saiu cara. E essa proteína eu descobri depois de vendo o vídeo ou lendo um pouco mais sobre o assunto, ela não é tão rica em leucina que seria interessante para minha resposta anabólica. Se eu misturar essa proteína com água, eu vou ter esse teor submáximo de leucina na minha porção. Certo? Certo. Mas como é que eu posso aumentar isso? Misturando com outras fontes, né, que tenham proteína de alto valor biológico e, portanto, leucina. Um exemplo claro é um copo de leite. Ao invés de misturar com água, misture com leite de vaca. Ou, de repente, misture com iogurte. Ou, de repente, dá para fazer misturas com mousse, né, e que isso faça
uma conformação, misturo com abacate, um pouquinho com leite, ou faço alguma mistura, uma receita diferente, que eu confiro na refeição um teor de leucina bem agradável, bem interessante, né? Então, isso tudo é muito importante para o nutricionista avaliar. Não é só por suplemento que nós obtemos essa resposta. Friso que todos os alimentos líquidos ou suplementos têm uma curva de aparecimento de aminoácidos no sangue ou de aminoacidemia mais especulada ou mais, como é que eu vou dizer, com picos mais proeminentes e que duram menos tempo por uma questão digestória que é absortiva. É muito mais fácil absorver quando é algo já líquido, já processado pelo nosso estômago e intestino delgado, quando sofreu essa degradação, mas não anula a possibilidade de eu ter respostas interessantes para quem não tem condição de bancar um suplemento ou não tem suplemento no momento. Então, isso é muito importante na hora de organizar o plano alimentar, porque o limiar de leucina é uma ferramenta importante, e quanto mais eu dominar o teor de aminoácidos dos alimentos essenciais, especialmente a leucina, melhor ainda para mim. Então, quanto que eu devo oferecer de aminoácidos essenciais na porção para que isso ofereça uma resposta boa? Pelo menos 10 gramas de aminoácidos essenciais deve estar presente nessa refeição. Então, se eu for usar um pedaço de bife grelhado, né, se eu for utilizar com uma dose de whey protein ou outro tipo de suplemento, já garante tranquilamente esses 10 gramas, não é necessário se preocupar para isso aí.